Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 7 de novembro, domingo, a Igreja nos dá a oportunidade de vivenciar a solenidade de todos os santos e santas. Mas, Padre, essa solenidade não era dia 1º de novembro? Sim, contudo, para que possamos viver com mais plenitude, possamos usufruir dos frutos dessa solenidade, a Igreja, como mãe, transfere para o domingo mais próximo do dia que aconteceu, para que todos os fiéis possam celebrar unidos este mesmo mistério. Portanto, nos coloquemos na presença de Deus, assumamos a nossa vocação, a vocação universal à santidade, e peçamos ao Deus da vida que possamos amá-lo de todo o coração. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir, amados irmãos e irmãs, o comentário para esta celebração de hoje. Alegremo-nos no Senhor, nesta solenidade de todos os santos e santas. A liturgia nos convida a buscar a face de Deus em meio às tribulações do mundo e a celebrar com a multidão dos que já vivem em plenitude as bem-aventuranças. Vocacionados à santidade, invoquemos aqueles que nos deixaram exemplos de amor e compromisso com o projeto do Pai. Assim, amados irmãos e irmãs, somos convidados a vivenciar esta graça, o amor de Deus e este convite à santidade. O Concílio Vaticano II nos lembra que a santidade é um chamado, uma vocação universal, ou seja, todos são convidados a ser santos. É importante lembrarmos, a santidade não é um caminho ou uma busca inalcançável. A santidade, ela é alcançável. E nós temos inúmeros exemplos, por isso hoje celebramos a solenidade de todos os santos e santas de Deus. Santo Afonso Maria de Ligório, num livrinho chamado Práticas de Amor a Jesus Cristo, vai dizer que, para se ser santo e viver a perfeição, é necessário amar a Deus. O amor, como diz então
A palavra é o vínculo absoluto da perfeição. E por que devemos amar? Por que devemos viver este amor para com o Senhor? Porque primeiro Ele nos amou e somos convidados a respondê-lo. Vamos refletir sobre uma questão. Quando estamos irritados com alguém, muitas vezes, uma das características nossa, ou da maioria, poderíamos assim dizer, alguns têm a capacidade de ser explosivo. Muitas vezes falar sem pensar o que está falando. Mas existem outros que se calam, outros que muitas vezes deixam de responder, enfim. Amados irmãos e irmãs, qual das duas realidades é a pior? Com toda certeza, muitas vezes, quando não se responde. Isso remete a uma realidade, sobretudo das primeiras comunidades, quando se vivia o pecado público, como se dizia naquele contexto, onde a comunidade vivia como se aquele indivíduo não existisse. Isso é algo terrível, isso é algo que fere profundamente o coração do ser humano. E é importante lembrarmos, se fere o nosso coração, que é inconstante e que constantemente vive a imperfeição, quanto mais o coração de Deus. Nós não podemos ser indiferentes com aquele que nos ama. Nós não podemos ser indiferentes com aquele que nos deu a vida. Nós não podemos ser indiferentes com aquele que quer o nosso bem, o nosso Deus. Portanto, quando olhamos para a vida desses santos de Deus, nós vamos perceber que eles, melhor do que ninguém, conseguiram viver a graça de amar Deus de volta, de restituir o amor a Deus. Dentro da ascética, nós vamos dizer, de certa maneira, que esses alcançaram o grande degrau, ou a sétima morada. Vão vivendo de um caminho de purificação das paixões deste mundo e chega à graça da iluminação, da total configuração ao amor de Deus. Isso nós vamos ver muitas vezes em uma Santa Teresa, Santa Teresinha do Menino Jesus e tantos outros santos. É aquela condição, o estado de vida que inquieta, mas ao mesmo tempo encanta. É algo que foge de toda a compreensão, poderíamos dizer. É uma pessoa que ao mesmo tempo parece estar vivendo uma vida de profundo sentimento, de dor, mas também revela uma profunda alegria e vida. Portanto, peçamos ao Deus da vida que possamos corresponder a este amor, corresponder a esta graça. E hoje, sobretudo a partir do Evangelho, o Evangelho das bem-aventuranças, felizes são aqueles, então bem-aventurado é aquele que é feliz. Então somos convidados a ser felizes, a ser bem-aventurados, ter um espírito que é capaz de ser desapegado, um espírito de pobreza, bem-aventurados os pobres em espírito, ter esta liberdade interior de amor para com Deus. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Viver a graça deste mundo, viver a santidade, amados irmãos e irmãs, insisto, não é um caminho de aniquilação, não é um caminho de se apartando das realidades, mas é muito pelo contrário, é ir transformando as realidades a partir do amor de Cristo, a partir da graça de Deus. Peçamos, portanto, a graça de Deus, deste Deus que tanto nos ama, que possamos corresponder ao seu amor. Dai-nos, Senhor, o teu coração, para que possamos amá-lo, amar como tu realmente mereces, Senhor. Para que possamos viver, portanto, esta graça de corresponder à nossa vocação. Viver a santidade não é um caminho de tristeza, não é um caminho de renúncia, mas é um caminho de liberdade, é corresponder ao verdadeiro sentido de nossa vida. Portanto, que o Senhor nos ajude, porque com toda certeza, viver a santidade não é simplesmente mérito nosso, é sobretudo e além de tudo, graça de Deus derramada
sobre os nossos corações. Que o Senhor nos ajude, nos guarde, proteja e que possamos, como dizia o Papa Francisco, na Gaudete et Exsultate. Muitos santos talvez não chegaram à glória do altar. Muitos santos são aqueles que se encontram às portas. Na vida cotidiana, na vivência familiar, aonde está, procura ser sinal de Deus. Que o Senhor nos ajude, nos guarde e proteja e que possamos viver o caminho de santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.